Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e eu vou gravar uma série tratando sobre ética. Vamos aprender? Vamos tentar compreender e entender o que vem a ser a ética e o que vem a ser a moral. Afinal de contas, ética e moral são a mesma coisa ou têm diferenças? Ética e moral têm diferenças no seu conceito. Isso é muito comum, inclusive, muita gente fazer confusão, né? Fazem confusão no dia a dia, às vezes relaciona a moral como se fosse ética. E aqui vocês vão aprender, começando com esse vídeo, depois eu pretendo, inclusive, gravar outros vídeos importantes. Eu vou tratar aqui, inclusive, sobre ética em Aristóteles, tá? Isso vai ser depois, né? Um outro vídeo posterior a esse. Vou tratar também sobre ética em Immanuel Kant, esse grande filósofo Immanuel Kant. Caminhando um pouco mais, vamos chegar até Nietzsche. Eu pretendo também desenvolver um trabalho aqui na perspectiva nietzschiana, como que Nietzsche encara sobre a questão da ética e a moral. E aí nós vamos chegar até o nosso momento assim mais atual. Eu pretendo trazer aqui o Paulo Freire, exatamente para a gente poder tratar dessa ética numa perspectiva de uma ética libertadora, tá? E vamos compreender então essa ética libertadora a partir do grande filósofo e educador Paulo Freire. Me acompanhe então nesse início de conversa que é sobre ética e moral. O assunto sobre a ética é um assunto assim que chama a atenção de muita gente na nossa sociedade, não é verdade? Chama a atenção de muita gente em diversos sentidos. Dentro de um sentido, por exemplo, religioso, dentro de um sentido social, dentro de um sentido familiar, dentro de um sentido, por exemplo, educacional ou da escola. Afinal de contas, como é que a ética se apresenta na nossa sociedade? Primeiramente, eu quero aqui passar para vocês de uma forma bem assim, de uma explicação um pouco mais rápida, tá? Sobre o que vem a ser ética e o que vem a ser moral. Afinal de contas, ética e moral são a mesma coisa? Ou ética se compreende de uma maneira e moral se compreende de uma outra maneira? Antes, porém, de continuarmos aqui, eu quero apresentar para vocês esse livro aqui, que tem o título Ética, que é do Adolfo Sanches Vasques. Eu, inclusive, indico para vocês essa obra muito boa, uma obra muito bem explicativa, porque o Adolfo Sanches Vasques ele vai assim trazer, né, uma explicação bastante, de uma forma assim bastante científica sobre o que vem a ser a ética e o que vem a ser moral. Por isso que aqui também eu pretendo explicar algumas coisas aqui para vocês na compreensão sobre o que é ética, o que é moral, na perspectiva e dentro dessa concepção do Adolfo Sanches Vasques. Bom, para começo de conversa, ética vem de uma palavra grega que é o ethos grego, que traduzindo de uma forma assim literal, né, uma tradução literal, se traduz como costumes, tá? A tradução literal da palavra do ethos, né, grego, tem a ver com costumes. Agora, é comum a gente relacionar, tá, mesmo nessa configuração, por exemplo, da palavra ética, a questão
dos costumes, do caráter. A questão do caráter é muito mencionado quando se trata de ética. A questão dos valores, né? Os chamados valores morais, né? Da nossa sociedade. Ou seja, essas palavras, assim, costumeiramente, né? Que vocês vão ver por aí, muita gente falando, inclusive explicando, entra esse tipo de entendimento, então, ética enquanto costumes, tá? Enquanto caráter, tá? Enquanto também valores, tá? Os chamados valores morais. E moral? Bom, moral já é uma palavra latina. Veja bem, a ética é uma palavra grega, do ethos grego, e a moral é uma palavra latina, que vem do latim. Mos mores moralis, que vem do latim, e que também, por incrível que pareça, isso é interessante, tem a mesma tradução, o mesmo significado da palavra ethos, ou seja, costumes, tá? Caráter, tá? Valores e assim por diante. Então, se a gente for perceber assim, se a gente for pegar, né, o sentido, o significado, né, da palavra em si, elas vão estar então nesse mesmo patamar, por exemplo, de significados, né, literal da palavra. Saindo então desse entendimento sobre ética, sobre moral, né, a etimologia da palavra, essa coisa toda, vamos partir então agora para o conceito. Como é que é o entendimento, primeiramente, como é que é o entendimento sobre ética? Primeiramente, gente, a gente tem que entender o seguinte: a ética, ela é uma disciplina que pertence à filosofia, tá certo? Ética, então, é uma disciplina que pertence à filosofia. A ética em si, ela está de uma forma que eu diria assim, até umbilical, ligada à filosofia. Tanto é que quem é estudante de filosofia sabe muito bem do que eu estou falando. Não se conhece em nenhum lugar onde você tenha, por exemplo, um curso de filosofia que não tenha a disciplina ética. E você vai ter em muitos semestres que você vai estudar a disciplina ética, tá? Então é um estudo assim vasto, né? Exigente, não é muito fácil, tá? Então, aqui é um entendimento muito interessante que essa ética, esse entendimento de ética, primeiramente, a gente precisa compreender que ela é uma disciplina, né, no campo da filosofia, que normalmente ela vem assim colocada como se fosse uma filosofia moral. Ou seja, a filosofia moral, portanto, é ética, tá? Dentro do campo da filosofia. O Adolfo Sanches Vasquez, ele chega até considerar que a ética é uma ciência, a ciência da moral, né? Ou a ciência dos estudos sobre a moral, tá? Isso é o que ele considera. Esse campo assim de jogar um lado científico, eu particularmente eu acho um pouco complicado, né? Mas vamos deixar dessa maneira aí, né? A ética então, enquanto ciência porque ela também faz parte do conhecimento, né? Ou está dentro do campo, por exemplo, da teoria do conhecimento, dentro da filosofia, de uma epistemologia, né? Dentro da filosofia. E a moral? Em que campo que entra a moral? A moral, né? Porque se você tem a ética no campo da filosofia, essa ética que inclusive estuda, né? A, faz a reflexão em seus estudos sobre a moral no campo da ética, ou a teoria sobre a moral no campo da ética, já a moral, ela normalmente, apesar dela também estar na filosofia, tá? Só que na filosofia
ela vai estar mais relacionada à ética, tá? Do que à moral propriamente dita. A moral, especificamente, ela faz parte da teologia. Isso é um detalhe muito interessante. A moral, ela tem assim como se fosse até um cordão umbilical mesmo, ligada à teologia. Isso é um dado muito interessante. Ela está ligada à teologia. Por isso que, na maioria das vezes, a gente se vê mais assim falando sobre moral no campo religioso, né? Tem muito a ver dentro do campo religioso essa relação, por exemplo, do campo moral, tá? E a gente vai compreender um pouquinho melhor aqui. Bom, então acho que por aqui já está dando mais ou menos para a gente ter uma noção, né? Agora vem o dia a dia, né? Como é que a gente compreende essa ética e como é que a gente compreende essa moral no nosso dia a dia? Igual como eu disse para vocês, é muito comum assim as pessoas confundirem ética e moral no dia a dia. Eu vou dar uma explicação primeiramente aqui, na tentativa de facilitar um pouco mais a compreensão. Apesar de que, gente, é muito complexo mesmo, tá? A gente compreender de uma forma mais efetiva, né? Mais plausível, tá? A gente teria que pegar um tempo muito longo para explicar uma série de coisas para a gente poder chegar a um ponto, né? Um ponto mais interessante. Mas aqui eu vou tentar de uma forma didática, vamos ver se eu consigo ser didático para poder explicar isso daqui para vocês. Bom, uma coisa assim que é muito claro, muito evidente quando a gente está tratando sobre ética e moral é o seguinte: é que a moral ela está mais no campo da prática ou no campo das ações. Isso que a gente costuma muito assim compreender, né? Ou seja, tudo que o que nós observamos, por exemplo, na sociedade, que a gente até chama de ética, né? Tá faltando ética em determinado lugar. Tá faltando ética, por exemplo, na política, porque ali na política aconteceu corrupção, aconteceu desvio de dinheiro, aconteceu e assim por diante, né? Muitas das vezes esse tipo de entendimento que nós estamos aqui, né, colocando, está mais no campo da moral. E eu vou explicar para vocês o porquê. Isso porque é assim, a moral, ela ela é muito relacionada com o que nós chamamos de normas ou de regras morais, né? De regras do comportamento humano. A questão do comportamento também é muito interessante dentro do campo tanto da ética quanto da moral. Mas essas regras de como agir, né? De como eu devo me proceder, por exemplo, na sociedade. Um exemplo, né? Como que eu devo me proceder na sociedade? Igual eu posso, às vezes, até falar uma coisa aqui muito simples. Eu posso andar pelado, por exemplo, pelas ruas afora. Por que eu não posso andar pelado? Porque existe uma regra que me proíbe, que não é admissível, por exemplo, que você faça esse tipo de coisa. Eu posso sair por aí, por exemplo, batendo em todo mundo? Existe uma regra que estabelece esse tipo de coisa, inclusive você pode ser preso, né? Então, quando a gente vai partindo em vários momentos do nosso campo social em que é estabelecido regras de comportamento, regras de compostura, né? Se vocês observarem bem, quando a gente vai num banco, quando a gente vai em alguns lugares que a gente vai por aí, que você tem até segurança que está ali, né, observando, então determinados comportamentos não são admitidos naquele lugar. Então, esse tipo de comportamento não é admitido porque existe uma regra que estabelece ali, tá? E que muita gente que está ali segue essa regra.
E muitas vezes, eu estou falando aqui, a regra moral, não necessariamente ela precisa ser uma regra de uma lei que está escrita em algum lugar. Se você prestar muita atenção, todos nós seguimos um determinado comportamento, por exemplo, na sociedade, é porque nós temos dentro de nós algumas regras que nós já fomos educados com essas regras. Ou são regras que vêm da família, ou são regras que vêm, igual culturalmente falando, né? Você tem um determinado povo, né? Uma determinada etnia, um determinado, às vezes, europeu, às vezes, ou de um outro determinado país e tudo mais, que eles já têm aquele determinado comportamento porque já vem daquele lugar, já vem de um grau de formação, por exemplo, que a pessoa tem desses lugares. Ou seja, nós carregamos dentro de nós também determinados comportamentos que nós trazemos junto conosco, né? E esses comportamentos também são morais. Ou seja, aqui nós estamos então dentro do campo da moral. Regras religiosas de diversos tipos que a gente vê por aí, né? Mulheres que usam cabelo comprido, determinados lugares, por exemplo, as mulheres não são admitidos que mulheres usem roupas curtas. O homem também, às vezes, tem determinados comportamentos em determinados lugares que são exigidos. Então, tudo isso nós estamos dentro do campo da moral. E a ética? Aonde que fica a ética nessa coisa toda? Bom, a ética, ela está mais no campo da reflexão, ela está mais no campo do pensamento, da teoria sobre a moral. Ou seja, quando nós percebemos, né, ou quando nós estamos preocupados com as ações, né, nossa do dia a dia, das pessoas, por exemplo, na sociedade, né, ou também das pessoas na sociedade, na família também, né? Então, quando nós estamos assim nesse campo de preocupação da prática do dia a dia social, então nós estamos no campo da moral. Agora, quando nós refletimos sobre essas práticas morais, quando nós temos uma preocupação um pouco mais avançada, né? Quando nós começamos então a refletir sobre determinados comportamentos, por exemplo, na sociedade, né? Quando nós formamos grupos sociais, por exemplo, para poder repensar sobre as nossas práticas, sobre o nosso dia a dia, essa coisa toda. Então, quando nós entramos nesse campo, nós estamos no campo da ética. Então, só para poder entender, a ética ela está mais no campo reflexivo, ela está mais no campo do pensamento, da teorização. Porque quando a gente parte para o campo da ética, a ética não está muito assim dentro desse campo das regras, como eu falei aqui para vocês, da exigência que você tem que se comportar de tal jeito. A ética, ela já faz a pergunta: por que é que nós temos que comportar de tal maneira e não de outra maneira? Né? Por que nós temos, então, nós temos que achar um caminho explicativo que nos diga por que nós temos que nos comportar de tal maneira. É igual, por exemplo, quando a gente parte para o campo da ética, não basta, não basta a gente apenas dizer que agir de tal maneira é bom ou faz parte do bem, por exemplo, né? Vamos supor assim, o fato de eu ajudar as pessoas, eu contribuir com pessoas mais pobres, colaborar com determinadas coisas, fazer obras de caridade, essa coisa toda, não basta eu dizer que essas coisas são boas ou faz parte do bem.
Eu preciso entender e compreender por que que essas coisas são boas ou elas fazem parte do bem. Ou seja, o que é que me explica o que que é o bem? É igual, você quer ver uma coisa? É sobre a questão da justiça, que é né, que é muito discutido, por exemplo, dentro do campo da ética e assim por diante. A justiça, né? Então eu preciso compreender e entender assim de uma forma conceitual, de uma forma mais profunda, o que que é a justiça. A ética tem esse tipo de preocupação porque é assim, a gente não pode também confundir as coisas, igual tem muita gente que faz uma confusão lascada. Tipo assim, a, essa questão, vou dar um exemplo aqui para vocês, da ética de cada um. Ou ética é de acordo com o que cada um pensa, por exemplo. Se cada um pensa que agir de tal jeito vamos supor assim, se de repente alguém pensa que maltratar um mendigo, né, que está na rua, é coisa justa, né? Vejam bem para vocês verem. Isso é justiça? Por exemplo, eu lembro dos jovens lá no passado, né, que botaram fogo, por exemplo, num mendigo, né, que estava na rua, né? Então, quer dizer, eles de repente podem dizer que a ação que eles fizeram poderia ser uma ação justa para eles, né? Ou justificando um monte de coisa a respeito do mendigo, né? E assim por diante. Porque o mendigo agiu não sei de que jeito, ou qualquer coisa assim. Aí pegaram e botaram fogo. Ou o mendigo xingou eles, não sei, eles pegaram, acharam por bem então botar fogo no mendigo. Então, esses pontos que a gente precisa debater. Quando a gente entra nesse tipo de debate, de discussão, nós estamos no campo da ética. Então, para vocês verem que a ética, ela tem assim, ela é muito interessante porque ela entra nos pontos mais complicados, eu diria assim, do que acontece na nossa sociedade, né? Então, assim, quando eu falei aqui de justiça, acontece que a concepção de justiça vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo, vem desde o período da Grécia Antiga, vem assim se refletindo, discutindo, definindo, por exemplo, o que que é essa justiça. Afinal de contas, o que que é a justiça? Uma pergunta que dentro do campo da ética se faz. O que que é essa justiça? O que que realmente é a justiça, né? Porque quando a gente começa a desenvolver esses questionamentos e a gente observa na história também, né, todo o histórico que vem lá desde a Grécia Antiga, né, e vai chegar até os nossos dias, com diversos pensadores que colocaram sobre a concepção de justiça, então nós vamos ter uma definição mais certa dentro do campo da ética do que seria a justiça. Então, é a partir dessa definição histórica, né, de um conjunto de conhecimentos, de elaborações e tudo mais sobre a justiça, é que me permite dizer que botar fogo, por exemplo, num mendigo na rua não é ético, é antiético. Ou seja, determinadas práticas me capacita ou capacita todos nós a enxergarmos e entendermos que é ético, né, determinadas práticas, ela é ética porque existe uma definição que ela não é uma definição que partiu de mim, que apenas eu estou pensando isso. Eu que estou dizendo que é assim. Não. Ela faz parte de um conjunto de coisas, de determinações. É igual, quer ver uma coisa? O próprio termo responsabilidade, né? Responsabilidade é um assunto muito debatido no campo da ética. A ética da responsabilidade. Então, não é qualquer coisa que eu vou dizer por aí que está dentro do campo da responsabilidade. A responsabilidade existe uma definição, uma determinação ética que vai me dizer o que, que é a responsabilidade. Que agir de tal maneira, cumprir os seus deveres, por exemplo, né? Ser responsável
com as suas, né, com as suas coisas, com o seu trabalho, qualquer coisa assim, com a sua vida e tudo mais. Isso daqui, ele vai me colocar dentro do campo da responsabilidade, porque existe algo que me explica o que é a responsabilidade dentro do campo da ética. E é isso que vai dizer que é ético ser responsável. Não ser responsável não está dentro do campo da ética, está fora do campo da ética. Ou seja, é antiético a pessoa que é irresponsável ou que age de forma irresponsável. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês. Aí, nesse caso, eu vou pedir que comentem, façam comentários, que a partir dos comentários eu vou tentando explicar, tá? Um pouco melhor. A gente pode até fazer um outro vídeo tentando explicar um pouco melhor, se de repente não houve entendimento, tá? Nisso daqui que eu trabalhei aqui hoje com vocês. Eu vou ficar por aqui, porque senão fica muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Dá um pouco de trabalho explicar sobre ética, para vocês perceberem que não é fácil, tá? Só que não deixa de ser interessante. É muito interessante. É um assunto vasto, tá? Exige muito, como vocês perceberam. E eu, assim, se não sair um questionamento, né, talvez assim, mais contundente sobre esse vídeo aqui, sobre esse assunto, eu vou partir para outro já, tá? Não vai ser amanhã, que amanhã nós vamos ter uma webconferência que vai ser transmitida aqui pelo canal, mas vai ser na quarta-feira. Aí eu dou continuidade. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.